Olá amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Deicon Silva e hoje eu gostaria de falar de Ciro Nogueira, o senador do Partido Progressistas que será indicado para o Ministério da Casa Civil por Bolsonaro na próxima semana. Então sai o Onyx Lorenzoni, que vai para o novo Ministério do Trabalho, e entra então o Ciro Nogueira. Ele que é do Partido Progressistas, como eu falei, dito centrão, e obviamente ele está sendo criticado por parte da direita, da esquerda, lógico, da New Left, esses liberais aí, Nando Moura, MBL e companhia, dizendo que o presidente está fazendo conchavo com o centrão, está se aliando com o centrão e coisas do tipo. Bom, eu não me canso de falar sobre isso, é sempre bom a gente reforçar para que as pessoas realmente entendam como funciona isso. Pessoal, vamos lá. Infelizmente a política funciona assim. A política é a arte da negociação. Você precisa articular ali com o centrão para poder aprovar as pautas que interessam para a população. As pautas não são do governo, as pautas são da população. Nós votamos no presidente Bolsonaro para aprovar as pautas aí que nos interessam. Porém, para que essas pautas elas vão a plenário, elas sejam pautadas, essas medidas elas precisam ser articuladas pelo executivo. Então o governo precisa propor a aprovação dessas medidas, porque quem faz leis, quem aprova as leis é o Congresso, não é o presidente Bolsonaro. Infelizmente a política é isso. O presidente não pode chutar o pau da barraca, enfim, impor nada. Isso aqui ainda é uma democracia. Funciona assim, você gostando ou não, você querendo ou não, funciona assim. Vale ressaltar também que essa articulação, essa negociação com o centrão, ela sempre ocorreu. A diferença é que no passado era feita de outra forma. Para quem não se lembra e tem memória curta, no governo do PT não havia negociação. Por quê? Porque o Congresso era comprado. O governo federal pagava os parlamentares para votar de acordo com o governo, para votar nos projetos do governo. Então não tinha negociação, eles já eram comprados. Quem não se lembra do mensalão, do petrolão e por aí vai. Era assim que funcionava. Hoje, essa articulação é feita de maneira diferente. E aí alguns criticam, mas vai dar um ministério para ele, para o centrão, que não sei o que. Gente, olha só, a culpa de tudo isso não é do presidente Bolsonaro. Fomos nós que não elegemos deputados e senadores suficientes para compor a base do governo. O brasileiro, ele teve sempre isso em mente, deputado é um cargo menos importante, vou votar em qualquer um, ou não vou votar. Não pense assim. Não votar é o pior erro que você pode cometer. Não votar em um senador, em um deputado. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Por enquanto, vamos ater aqui o assunto do vídeo, tá? Mas veja que nós não elegemos deputados suficientes para compor a base do governo e aprovar as pautas que interessam para nós, para o Brasil. Então, só coube ao governo federal, que está nessa sinuca de bico aí, que a gente colocou ele, articular com esse Senado e essa Câmara podre, em sua grande maioria, para poder pautar as nossas pautas. Infelizmente, a maioria dos deputados são de esquerda e de centro. A diferença é que antes essa articulação, essa negociação era feita de maneira corrupta. Hoje ela é diferente. Então que dê um ministério, que dê 5 ministérios, não importa. Qual é o preço para nós aprovarmos as pautas importantes para o Brasil? Principalmente a mais importante delas, que é o voto impresso auditável. As pessoas não estão se dando conta que o presidente Bolsonaro vai vetar o fundo eleitoral de 6 bilhões. Isso vai ter um reflexo no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Certamente eles vão querer retalhar. Eles vão querer aí barrar, por exemplo, o voto impresso auditável. E todas as outras medidas aí que nós precisamos aprovar, como a reforma administrativa, a reforma tributária, que ainda não foram finalizadas e por aí vai. E qual é a única maneira de tentar passar o voto impresso auditável? Conseguir alguém que articule ali junto ao Congresso a aprovação dessa medida. Infelizmente, não depende só do Arthur Lira, o presidente da Câmara, ou Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Depende de ter uma base forte de apoio a essa pauta. Porque não adianta colocar lá para votação. Os deputados não vão aprovar. No momento atual, não vão. E se nós não aprovarmos o voto impresso auditável, meu amigo, apaga a luz e fecha a porta. Porque a esquerda vai voltar ao poder. A maioria dos deputados e senadores serão de esquerda e de centro. Provavelmente o presidente Bolsonaro não será reeleito e acabou o Brasil. A gente não pode correr o risco do voto impresso ser barrado na Câmara. Nós temos que aprovar essa medida. É a medida mais importante, é imprescindível.
e que dê um ministério, dê 2, dê 5 ministérios, não importa. Se a gente não aprovar essa medida, acabou o Brasil. O Brasil vai se tornar uma nova Cuba, uma nova Venezuela, ou no caso a Argentina aí também, que está caminhando para o mesmo caminho. Tá certo? E eu confio no presidente Bolsonaro. Eu tenho certeza que ele sabe o que faz. E eu não confio nele à toa, não. Eu confio porque ele está lá há mais de 30 anos no Congresso, tá certo? Dentro da estrutura ali do poder, fazendo parte, né? Não se corrompeu, não entrou para o sistema nesses 30 anos. Lembrando que Joaquim Barbosa, o ex-ministro aí do STF, disse que ele foi o único da base aliada que não foi comprado pelo PT. O único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. O único. O único. As pessoas parecem que têm memória curta. É assim que funciona no Brasil, né? As coisas acontecem, amanhã depois o brasileiro esquece. Mas o cara tá lá há 30 anos, não entrou pro sistema, não se corrompeu. Não fez parte aí de toda essa falcatrua. Então se você não confiar num cara desse, você vai confiar em quem? Mas ainda assim vem gente aqui falar que eu não tenho político de estimação, eu não defendo político, eu defendo ideias e tudo mais. Vamos lá. Primeiro, ideias elas surgem do nada? Não. São pessoas que têm ideias. Políticos, eles vêm de onde? Vêm da sociedade. Então são pessoas que se candidatam, que são eleitas e que se tornam políticas para nos representar, né? E aí você apoia quem? Você apoia a pessoa que tem ideias que representam os seus interesses, os seus ideais, os seus princípios. É assim que a coisa funciona. E essas pessoas elas se tornam políticas. Então como é que você vai falar de política sem defender políticos? São eles que têm as ideias que representam você, que representam a mim, que representam a maior parcela da população. É assim que a coisa funciona. Eu não entendo. As pessoas elas são tão incoerentes, elas vêm aqui e falam, eu não tenho político de estimação, mas aí fica defendendo uma terceira via. Cara, é simples assim. Eu defendo alguém que está lá há 30 anos na estrutura do poder, na política, não se corrompeu, não entrou para o sistema e defende a mesma coisa desde a década de 90. Desde 1991, o cara está lá defendendo a revogação do Estatuto de Desarmamento, né? Posteriormente a quando ele foi aprovado. Está lá defendendo a família, está lá falando que o bandido ele tem que ter penas mais duras, mais severas, tem que pagar pelos seus crimes, tem que ser afastado da sociedade, está defendendo os princípios, os valores que eu acredito, que eu tenho. A mesma pessoa está lá, defendendo as mesmas ideias, os mesmos princípios, há mais de 30 anos. E aí você defende alguém, como João Amoedo, por exemplo, que muda de ideia como se muda de roupa. Que no passado já defendeu o voto impresso e que agora está sendo contra. Porque está falando que é uma pauta bolsonarista. É esse tipo de gente que você defende? Danilo Gentili. Muda de ideia como se muda de roupa. Nem político o cara é, não entende nada de política. Tudo que ele fala de política vem da boca, da cabeça do Nando Moura. E o que o Nando Moura fala de política vem da cabeça de MB Lloyds. É esse tipo de gente que você defende? Pelo amor de Deus, você quer discutir comigo? Mas vamos lá, se ainda assim você não se convenceu que Ciro Nogueira, que a indicação do Ciro Nogueira para a Casa Civil foi algo pensado e tem algo, né, tem uma estratégia por trás, olha o que falou Rodrigo Maia. Olha só, matéria aqui do Terra Brasil Notícias. Maia se desespera e diz que com Ciro na Casa Civil, chance de impeachment vai a zero. Prestem atenção. O deputado federal Rodrigo Maia disse que a escolha de Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressistas, para a Casa Civil, abre aspas, é um ponto positivo para o governo e que a chance de impeachment vai a zero. A declaração ocorreu à entrevista à CNN. Abre aspas novamente. Muito competente, muito articulado. Acho que o governo marcou um gol com Ciro e marcou 10 gols contra a nomeação do Onyx, né, para o novo Ministério do Trabalho. Coitado dos brasileiros que estão desempregados, disse o ex-presidente da Câmara, se referindo à indicação de Onyx Lorenzoni para o Ministério do Trabalho, que será recriado. É claro que ele está fazendo aqui uma crítica ao Onyx Lorenzoni, mas você vê que o próprio Rodrigo Maia, o Nhonho, Botafogo, né, da lista do Odebrecht, está elogiando o Ciro Nogueira, está falando que foi uma boa indicação do presidente, não porque isso vai ser bom para o presidente Bolsonaro, mas porque isso vai ser ruim para a esquerda e para ele, porque a chance de impeachment vai ser zero. Ele mesmo está falando que é um cara bem articulado. Ou seja, a estratégia do presidente é essa, é não deixar barrar as pautas que interessam para o Brasil, como o voto impresso auditável. Então pare de cair na narrativa da esquerda, dos MBLoides aí, desse pessoal liberal, de centro, do novo, que é a mesma.
Não importa o que o presidente faça, se ele indica ali alguém de esquerda, ele vai ser criticado. Se ele indica alguém de direita, ele vai ser criticado. Se ele indica um militar, ele vai ser criticado. Se ele não indica ninguém, ele vai ser criticado também. Não importa o que aconteça, ele vai ser criticado por tudo. Por quê? Porque o objetivo desses idiotas, desses loucos, é tirar o presidente Bolsonaro a qualquer custo. Então, tudo que o presidente fizer ou não fizer vai ser ruim. Eles vão criticar. Entenda isso de uma vez por todas, pelo amor de Deus. Desculpem aqui a exaltação, né? Mas tem hora que realmente não dá, cara. A gente não tem paciência para ler tanta besteira a todo momento. Então é isso. Compartilhe esse vídeo. As pessoas precisam entender por que o presidente Bolsonaro está indicando o Ciro Nogueira, por que ele está agindo dessa forma, tá certo? Ele, como sempre, visa aí o bem do Brasil. E muitas vezes, né, na vida adulta, para você, crianção, né, que fica falando besteira por aí, adultos às vezes têm que tomar decisões que nem sempre a gente gosta, mas visando sempre o bem da maioria das pessoas. Os seus pais, eu tenho certeza, tomam decisões muitas vezes que não agradam a você, mas é para o seu bem. Claro que você não entende isso agora, mas um dia quando você crescer você vai entender. É isso, compartilha esse vídeo, deixa aí o seu comentário, fiquem com Deus, até a próxima.